Sejam bem-vindos a mais um programa em pauta. Nós que falamos de vários temas, negócios, modas, cotidiano, saúde emocional, saúde física, são muitas pautas que teremos aqui para você. E hoje estará conosco doutora Marcelina Martins, ela que é terapeuta quântica. E eu vou deixar a bola da vez para ela se apresentar. Fala um pouco mais de você, dessa sua trajetória. Por que terapeuta quântica? Oi, Andréia, tudo bem? Olá, pessoal. Meu nome é Marcelina Martins, eu sou psicoterapeuta quântica e trabalho com neurociência. Eu sou especialista em terapia neuroemocional, principalmente focada na neurocinesiologia, que é o estudo de como as emoções se manifestam no corpo físico. Sou especialista em traumas, problemas emocionais complexos e severos, como distúrbios de ansiedade, depressão, pânico, problemas crônicos, doenças psicossomáticas, dores crônicas. Então, através da neurociência, nós temos resposta e uma transformação energética, né, que nós promovemos através de técnicas, muito estudo, aplicação de terapia mesmo, de qualidade, de exercícios de autorregulação emocional, que é uma inovação, né, no campo da neurociência, que faz com que a gente volte ao nosso estado natural. Nesse processo, os traumas e todos os problemas emocionais, assim como os processos de somatização, também vão sendo eliminados. E o resultado é a gente mudar de frequência. Então, o quântico ele está aí. Toda vez que a gente muda de frequência, muda o nosso estado de espírito, nosso estado emocional, desbloqueando o nosso campo de energia vital, nós conseguimos dar um salto quântico. E isso vai refletir em todas as áreas da nossa vida, principalmente nas 3 áreas principais: saúde, relacionamento e financeiro, prosperidade. Já deu para perceber que a energia aqui está muito boa, né? Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Arrume-se comigo para um dia na educação de Goiás. Saca só essa estrutura! A educação em Goiás tá estourada. As salas têm ar-condicionado, TV e até lousa digital. Aulas. Pega a visão. Somos primeiro lugar no IDEB e temos os melhores professores do país. Aprende aí, Brasil! E com tanto investimento, quem anda sumida é a evasão escolar. Respeita a minha escola. Goiás tem a melhor educação do país. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Voltamos para esse momento que está bem enérgico aqui, gente. Já deu para perceber que vamos aprender muito com a nossa terapeuta. E o tema de hoje é um tema bem complexo: energia masculina e feminina. Qual você tem alimentado mais? Me conta aí, doutora, sobre essa energia masculina, feminina, o que é? Tem um nome certo assim para essa situação, essa briga que estamos tendo hoje? O que é energia masculina? Eu estou alimentando, mulheres alimentam, homem com energia feminina. Me conta um pouquinho dessa complexidade. Então, na verdade, é baseado na medicina chinesa, né? E no estudo das polaridades de energia entre positivo e negativo, yin e yang, masculino e feminino. Então, o natural de cada pessoa vai ser definido pelo sexo, assim como a produção hormonal e todas as características físicas, mas isso reflete também no temperamento, na personalidade, no comportamento, na ação e no estado de espírito, principalmente no equilíbrio emocional. E o emocional, ele vai definir o racional e o comportamento. Então, é muito importante a gente entender qual é a essência da polaridade, a mulher entender qual é a essência do feminino e se ela está nesse equilíbrio, assim como o homem. Eu estou na essência do masculino, eu estou vibrando nessa energia, eu estou no meu lugar de força.
E geralmente não é isso que acontece na prática. Essa briga está assim, esse é um tema um pouco polêmico hoje, né? Porque vemos aí a briga dos sexos. Estamos aí num momento bem difícil na sociedade, muitas brigas, né? Em relação à energia masculina, eu estou alimentando, mulher feminina, as mulheres que são feministas, temos vários tabus. E qual o ponto forte dessa energia masculina? Me fala um pouco da energia masculina. Quando que ele se perde? Geralmente, nós nos perdemos a partir da programação do sistema familiar. Então, nós nascemos num ambiente e temos como pai e mãe a referência primordial que vai gerar uma programação inconsciente na cabeça de qualquer criança. Então, a criança tem como referência masculina o pai e tem como referência feminina a mãe. E isso vai definir todos os modelos e padrões que ela vai alimentar e vai direcionar toda a vida dessa criança. Gera realmente uma programação inconsciente. Então, se os meus pais não vivem um relacionamento funcional e equilibrado, cada um dentro do seu lugar de força e polaridade correta, como que isso acontece? Com a despolarização. Por exemplo, quando uma mulher já tem essa origem, já tem esse padrão dentro do transgeracional, dentro do sistema familiar um pouco mais distante, então às vezes a gente observa linhagens assim, que as mulheres, por necessidade de sobrevivência, tiveram que exercer energia masculina, tiveram que ocupar este lugar e exercer essa força yang. E aí gera esse desequilíbrio pela necessidade de sobrevivência. Automaticamente o homem ele vai ficar mais passivo e a passividade, o excesso dela é energia feminina. Então, quando a gente tem modelos disfuncionais, isso vai ficar gravado no nosso cérebro inconsciente e vai definir, por exemplo, os nossos relacionamentos. Então, se eu tive uma mãe forte despolarizada e um pai passivo e despolarizado, eu vou atrair um parceiro passivo e despolarizado. E eu vou exercer pensando que é correto, porque este é o meu modelo, eu vou exercer muita força yang e levar a minha vida inteira despolarizada. Automaticamente, vou gravar esse padrão nos meus filhos. Faz muito e total sentido. Então, o que nós fizemos em terapia? Nós corrigimos essa base de programação. E posicionamento, né? E posicionamento. Então é feita toda uma reprogramação emocional, inconsciente, limpeza de traumas, porque o que fica gravado com impressão negativa é um trauma, tá, gente? Então trauma não é algo assim tão bicho de 7 cabeças e severo, não. Trauma é um fato, uma atitude, uma percepção que chega nos 5 sentidos, que tem uma interpretação emocional negativa. O corpo fala, né, doutora? Ficou gravado como negativo, é um trauma. E essa questão de tantos tabus de homens que não podem chorar, homem não pode ser fraco, temos esse... Você acha que aumentou mais o número de procura de homens para se tratar? Sim, cada vez mais, graças a Deus. Tem aumentado? Tem aumentado muito. Mas é muito uma questão cultural, é uma questão do machismo, é uma questão de tentar demonstrar força e rigidez através de um comportamento que não condiz, não é essa a leitura. Um homem pode chorar, um homem pode demonstrar amor, e o ápice da masculinidade é a amorosidade. Então, quanto mais masculino e mais maduro e mais forte, mais amoroso e protetor e receptor é esse homem. Eita, que toda mulher tá sonhando com esse homem, hein? Olha, vamos se tratar, gente. Vamos se tratar. E que nós estamos precisando desses homens. Assim como os homens também precisam, né? Da força, da delicadeza. Acho que o homem sente falta e a necessidade do ser feminino. Acho que o ser feminino é algo incrível. Me fala um pouco dessa energia feminina. A energia feminina é uma energia de cura, de harmonia, de prosperidade, de multiplicação de recursos, de amenização, de harmonia entre... a mulher é uma mediadora nata. Ela é amorosa, ela media, ela orienta, ela é uma força intelectual e não física. Então, ela
por exemplo, uma mulher no ápice da maturidade e da feminilidade é uma excelente conselheira, ela é uma excelente mediadora, ela é uma harmonizadora nata. Então, um homem que tem esta mulher, ele multiplica os recursos financeiros. Ele ganha, ele faz um movimento de ganhar e de provisão, mas ela é um movimento de prosperidade. Por isso que Deus nos fez para trabalhar em conjunto. Esse conjunto dos opostos complementares é um conjunto perfeito e harmonioso. Elas têm que andar juntos, né? Lado a lado. Sim. Existe aí umas frases que dizem que por trás de um homem existe uma grande mulher. É atrás ou do lado? É ao lado. É ao lado. É uma força equivalente complementar. É um equilíbrio. Sim. E no caso de parcerias do mesmo sexo, uma das pessoas que tem o mesmo sexo vai exercer essa polaridade oposta. Tá? Então, nós não estamos falando apenas de relacionamentos heterossexuais, não. Tá? Isso se aplica na natureza, isso se aplica independente da opção sexual, do estilo de vida que cada pessoa esteja vivendo. Ok. Tá bom? Fica a dica. Estamos aqui aprendendo e esse assunto ele rende horas, horas e dias, porque em todos os lugares que eu passo, às vezes estamos ali num grupo de mulheres e se falam muito dessa energia. Sim. Umas falam que os homens mudaram, já não tem mais energia, mas o que a gente pode observar nos últimos de um tempo para cá é que as mulheres tiveram que se fortalecer muito e se vestir ou se encher dessa energia masculina, porque ela cuida do filho, ela trabalha, ela administra as suas emoções, mulheres que cuidam dos seus pais e tem aquela rotina um pouco maior. Existe isso. Essa situação faz com que a mulher ela se sinta como se fosse ocupar o lugar do homem, porque ela se enche dessa força masculina. Sim. Você acha que está ligado às vezes, o abandono, a necessidade? Como que chega assim, as mulheres no seu consultório? É um assunto complexo e que tem raízes. Então, todo o movimento feminino começou a partir da necessidade de sobrevivência lá da época da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu lá? Os homens foram para a guerra, deixaram famílias de 3, 4, 5, 10 filhos e as mulheres não sabiam se eles iam voltar ou não. Então, o que elas fizeram? Para evitar abuso, assédio, elas vestiram a roupa dos maridos, as roupas masculinas, cortaram os cabelos, colocaram os chapéus e foram para as fábricas trabalhar para garantir o sustento. Então, o movimento feminista começou ali, a partir da busca por equiparação salarial. Se eu estou fazendo o mesmo trabalho do meu marido, exercendo a mesma força e dando o mesmo resultado para uma empresa, por que eu não estou ganhando o mesmo salário? Para a mulher se pagava menos. Olha aí. Tá? Então, assim, até mais ou menos a década de 70, uma mulher ela não tinha direito de ter uma conta bancária. Tá? Esse foi um direito adquirido na década de 70. Nós vimos que esse fato, essa situação mudou, né? A questão das mulheres brigando por salário iguais, por direitos iguais. Sim. Você acha que isso impactou assim na nossa sociedade hoje? Falam-se muito que está difícil encontrar alguém, começar de novo, encontrar alguém que possa somar, acreditar até no amor, na reconstrução de familiar. Vemos muitas pessoas solteiras nessa, né, cada um querendo viver a sua vida. Assim. Você acha que o impacto maior foi por conta da energia masculina que Sim. se aflorou? E a falta... Não culpando as mulheres, tá? E a falta do tratamento e da identificação desse voltar para o natural, tá? Para o estado natural. Então, o que acontece? Temos esse cenário que começou lá atrás e isso foi se repetindo, esse padrão foi ficando fixado socialmente. Então, virou uma dinâmica generalizada e social, onde as mulheres, por necessidade e tendo esse padrão de bisavó, de vó, de mãe como referência, elas também são criadas para serem independentes e exercer a força de provisão, despolarizando, saindo do equilíbrio e fazendo jornada dupla, jornada tripla. Então, quando a mulher está muito nessa força masculina, ela tem consequências não só emocionais, físicas também. Impacta, né? Porque fere muito o feminino. Ferindo o feminino, a essência feminina, não é só uma questão de energia sutil, não é isso não, é psicossomático.
São mulheres que terão problemas reais de saúde, como ovário policístico, problemas no ciclo menstrual, infertilidade, endometriose, tá? Então, ela vai somatizar no centro de energia onde flui esse comando, onde flui essa essência, assim como o homem fora de equilíbrio também. Ele vai ter problema de fertilidade, de impotência, problema de próstata. Olha o número aumentando, segundo a Cada OMS. vez mais. Cada vez mais. Então, é a somatização do desequilíbrio e dessa questão que é social e que gera muita dificuldade, sim. Se eu estou desequilibrada, como que eu vou atrair uma pessoa em equilíbrio? Então, a gente tem que ter consciência, tem que ter conhecimento desses fatos, trazendo a consciência, a gente busca um profissional qualificado que vai nos ajudar nesse processo de autoconhecimento, de equilíbrio, de resgate, de cura dos ancestrais, porque isso vai refletir na nossa cura e na cura dos nossos filhos. Isso é muito sério, gente. Olha a importância de cuidar da saúde emocional. Aproveitando esse momento, deixe para nós o seu telefone de contato, doutora Marcelina Martins. Olha, eu posso afirmar que ela é maravilhosa, tá? Eu tenho a prova de algumas coisas. Eu tenho a felicidade e a honra de tratar com a mesma. Ela é maravilhosa, gente. Deixa o seu número, o seu telefone para contato, para a gente colocar aí na telinha, para você entrar e marcar o seu horário. Vai valer a pena. Contato e WhatsApp 629-8266-9200. Instagram, Marcelina com Y Martins. Então, esse tema aqui é bem polêmico, eu tenho vontade de falar muito, muito, muito mais. Temos muito o que falar. Ela vai voltar, tá, gente? Com outros temas, porque o Em Pauta vai ouvir e vamos discutir temas mais polêmicos para que venha o conhecimento. É tão bom, porque muitas pessoas não conhecem, nunca ouviram falar de terapia quântica, são tantas maneiras de nos tratarmos e saber do impacto que isso causa na nossa saúde física, né? Esses fenômenos psicossomáticos, eu já estudei um pouco e é muito sério isso. Vemos algumas doenças no corpo que começou na alma. Então, é muito importante cuidar do seu emocional, da sua mente, tá? Do seu psicológico, para que o seu corpo não pereça, né? Muito, muito, muito mesmo. Vamos vir com outros temas, bem mais complexo, mas que vai ser muito bom para você. Pautas importantes para a nossa sociedade, para os homens, para as mulheres, né? Crianças também que sofrem, porque começa na infância, né? Sim. Esse momento. Quando o pai se trata e a mãe, ela vai criar, vai ter uma geração diferente. Sim, com mais consciência, com mais consciência, clareza, com transformação, com cura, com referências mais positivas ou ajustadas para que fique funcional. O que é o funcional? É o natural, é o que funciona para todos, é o que funciona para a maioria, é o que nós tratamos em terapia, né? Então, muitos dos problemas de polaridade hoje, André, elas são causados por traumas de infância, né? Impressões negativas que ficam gravadas. Tem muitas mulheres que não querem ser igual à mãe, porque julga que a mãe foi fraca, porque viu um momento de vulnerabilidade. Então, tem um trauma ali que está causando esse desequilíbrio. Assim como homens não querem ser agressivos como o pai, porque viram o pai, presenciaram o pai na infância em um momento de conflito, em um momento de desequilíbrio, exercendo um excesso de força masculina. Então, eu quero tudo menos ser igual ao meu pai. E aí nós temos um trauma que gera também um problema de polaridades. Então, associado a esse tema, nós podemos falar muito, né, e trazer à luz a essência do trauma, sobre o que é o trauma e por que a gente precisa tanto tratar. Todos os problemas físicos começam com problemas e bloqueios emocionais. Olha, e os bloqueios emocionais, eles atuam no nosso fluxo de energia vital. É a mesma coisa de fazer um torniquete. O que acontece se eu interrompo o fluxo sanguíneo? Eu perco o meu membro, certo? O fluxo de energia vital é a mesma coisa, que também é emocional.
Então, todas essas impressões negativas, todos esses problemas que vão deixando nosso inconsciente, subconsciente sobrecarregados, eles vão se instalar e vão evoluir para patologias. É assim que começam os problemas físicos. Mas culturalmente nós tendemos a olhar só para o físico. Se a dor é na perna, eu vou lá olhar só a perna. Mas Temos que tem identificar um o comando problema. inconsciente para essa A dor importância existir. de identificar o problema Isso. Qual no a início, causa raiz a dessa causa, dor? a raiz, e você tratar, gente, é libertador. Eu falo É. por mim, né? É libertador. Que já passei também muitos traumas, não é diferente, mas eu fui tratando, é libertador, vale a pena. E com a doutora Marcelina, então, gente... Quantas Nossa. vezes não ouvimos que o nó na garganta é assim mesmo, vai passar. O Já aperto passei. no peito é assim mesmo. Aquele frio, aquele desconforto no estômago, aquela pressão na cabeça. Então, o nível de estresse e o nível hormonal também está diretamente ligado, né? E os distúrbios hormonais, às questões emocionais. Olha só, esse tema aqui promete, hein? Bem mais profundamente. Doutora Marcelina, quando assim, tem quanto tempo que você já atua na área e está em consultório? 15 anos 15 de anos. experiência clínica. Você já teve assim um paciente que foi muito complexo, que foi um dos seus maiores desafios dentro da terapia, dentro do consultório? Sim. Que durou muito tempo? Não muito tempo, mas me exigiu muita dedicação, muito estudo, muito foco, muita concentração em estar a serviço, né? Porque a minha visão é sempre estratégica. A gente tem muitas vezes, ainda tem socialmente muito padrão sobre terapia. Eu vejo muito em redes sociais assim, vou lá conversar com aquela mulher esquisita nada, aquela mulher estranha, nem me conhece, quer saber da minha vida. Existe muitos Gente, tabus ainda, gente. Não é assim. Uma terapia é um ambiente neutro, livre de qualquer preconceito, de qualquer tabu, de qualquer julgamento, de qualquer opinião pessoal. É uma visão estratégica para o seu bem-estar, para a sua cura, para o que é melhor para você, para trazer à luz, né, aquelas questões que são muito difíceis. Nós precisamos de profissional. Deus fez um ambiente e fez um sistema tão complexo que nos obriga a interagir. A gente precisa do médico, do dentista, a gente precisa do cabeleireiro, do oftalmologista, e a gente precisa da terapia, né? Porque a mente é muito complexa, assim. Muito. Tem muitos pontos cegos. As relações de dependência emocional são esses pontos cegos. E nunca se ouviu falar tanto de dependência emocional, de narcisismo, de tantas outras causas, de tantos outros problemas emocionais como antes, Sim. né? Como hoje, na verdade. Muito se fala que foi depois da pandemia. Eu acredito que isso já vem há muito tempo. A sociedade nunca se importou tanto com o emocional. Depois da pandemia, as pessoas viram, muitos casos, foram tantas coisas. Gente, foi um dos momentos mais difíceis nesses últimos tempos, a pandemia. Porque a pandemia nos mostrou muita coisa. Sim. Inclusive, nos fez olhar um pouco mais para a nossa saúde emocional. A pandemia foi um desafio mundial, um desafio de energia coletiva, mentalidade de coletividade. Então, o que acontece? Nesses desafios, nós parece que estávamos passando pelo mesmo problema, mas não. Dentro desta coletividade, também tinha a individualidade. E se você tinha problema com carência, você ficou sozinho, trancado no seu apartamento. Olha Se só. o seu problema era a convivência muito conflituosa ou muito traumática com seus pais, você teve que ficar trancado durante a pandemia, principalmente nos momentos, né, de lockdown, você ficou trancado em casa com os seus pais. Se o seu problema era com seu irmão, você teve que dar apoio para ele. E resolver, né? Muitas pessoas conseguiram, muitas pessoas não. E muitas pessoas não conseguiram mudar a frequência energética e foram redirecionadas para outro plano, infelizmente. Né? Olha só. Então, tem toda uma questão energética também que trouxe, né, veio à luz e que nós estudamos muito para trazer solução. Né? O medo foi a frequência da pandemia. Então, quem estava vibrando nessa energia se conectou e somatizou. E teve, né? Desenvolveu a doença, contraiu o vírus e desenvolveu.
Quem estava em frequências superiores, mesmo tendo contato direto com pessoas, e isso não se explica. A ciência não explica. Não explica? Não. Eu Não peguei, minha filha não pegou, a pequena pegou depois de muito tempo. Isso. Foi bem. Então, é bem interessante quando a gente olha para o lado energético. E a energia, a física quântica, explica muito desses fenômenos. Agora, com relação à dificuldade que você me perguntou anteriormente, as maiores dificuldades que eu já recebi, né, através dos clientes, são traumas complexos e profundos, principalmente os causados por abuso. Esses são os maiores. São os traumas mais severos e que atingem as camadas, muitas camadas e as mais profundas do nosso cérebro consciente e inconsciente. Existem vários tipos de abuso. O emocional é um dos que causa muita dor. O abuso emocional, ele traumatiza, mas não tanto quanto o sexual. Esses são os casos mais complexos Sim. dentro do consultório. E não só mulheres, tá? Nós temos essa ilusão de que o abuso sexual e o estupro e o trauma atinge só mulheres. Não. Eu já tratei centenas de homens que passaram por esse tipo Abusos. de trauma, principalmente na infância, né, que é um momento de muita vulnerabilidade, em que a criança deve ser protegida, mas encontram predadores. E, né, essas crianças ainda se são surpreendem muito com essas vulneráveis, pessoas, né? sim. Independente do sexo. É um outro tema bem polêmico. Falamos aqui hoje de energia masculina e feminina, e saindo um pouco aqui, eu costumo dizer que a nossa sociedade, nós estamos com vários temas que eu vou trazer aqui bem polêmico. E um deles é a questão dos homens. Os homens também precisam de se cuidar, os homens também precisam de atenção, homens também têm sentimentos. Temos aí muitos homens na sociedade que estão sendo abusados, porque mulheres estão abusando da lei. Esse é um posicionamento meu, tá, gente? Nós estamos aqui nesse bate-papo, estou como mediadora, mas também como a pessoa na sociedade que vou me posicionar, sim, em relação, porque eu tenho visto muitos casos sobre isso. Falam-se muito da energia, aquele homem não tem energia, só feminina, aquela mas as mulheres também estão crescendo tanto com energia masculina, os homens estão chegando para trás, também estão diminuindo. Eu vejo em muitas situações que os homens têm medo de chegar nas mulheres, medo de uma lei Maria da Penha, medo disso, medo daquilo. Esse vai ser um próximo tema, viu? Que ela também vai estar presente. Assim como os homens narcisistas, existem as mulheres narcisistas que sim, dominam, manipulam, traumatizam, geram muito problema, tá, emocional. E aí quem é a pessoa que vai atrair o narcisista? Geralmente o homem é o bom moço que evita conflito. No início, né? Isso, e aí tem um passado. Tá? Porque Existe esse bom moço porquê. evita conflito porque ele tem dificuldade com o conflito. Ele já presenciou o conflito. Então tem traumas de infância que precisam ser curados. Então quando ele se anula, quando ele está passivo e quando ele não pode fazer nada, em defesa, por exemplo, da mãe, e ele presencia essa agressividade, essa força e tem dificuldade de lidar com isso, ele vai repetir esse padrão e vai atrair mulheres narcisistas para que o ajude a enxergar o que ele precisa melhorar e curar. Então isso serve para homens e para mulheres. A nossa sociedade é feita de homens e mulheres, independente da sua, daquilo que você quer seguir sexualmente, daquilo que você escolhe, do sexo que você, né? Independente disso, a nossa sociedade é feita de homens e mulheres. E eu acho que todos precisam tratar. Por trás de muitas coisas que acontecem, sempre tem um ser humano ali, tem uma alma. E eu acho que o ser humano precisa e pode sim ter uma segunda chance de recomeço, de mudança. E a saúde emocional na sociedade, gente, é um sonho ter vários locais de pontos de apoio para a sociedade. Imagina como que nós teríamos uma sociedade mais sarada. E deveria ser prioridade absoluta. Prioridade. Porque tratando o emocional, a gente interrompe muitos processos físicos de adoecimento. Tudo flui. Pensa na economia dos recursos públicos e do atendimento público. Eu já pensei nisso. Não é? Ai, vamos para mais um breve intervalo e voltaremos já já.
No abrigo São Vicente de Paula, em Goiânia, 35 idosos recebem acolhimento, cuidado e muito amor. Estamos na Vila Americano do Brasil. Somos uma instituição de longa permanência para idosos. Uma equipe dedicada que garante atenção integral. Nossos residentes contam com cuidadores atenciosos, garantindo respeito e acolhimento integral à pessoa idosa. Mas estamos passando por grandes desafios financeiros e precisamos da sua ajuda para continuar essa missão. Temos compromissos com a folha de pagamento dos nossos colaboradores e todas as obrigações trabalhistas, como férias e FGTS. A equipe trabalha diariamente para oferecer qualidade de vida aos nossos idosos. A nossa esperança é você. Contribua pelo Pix 86840378 000119. Envie o comprovante para o nosso WhatsApp 629 9846 0868. A cultura em Goiás é uma cultura que dá certo. Dá certo porque tem quem trabalhe por ela novamente. Dá certo porque valoriza e oportuniza os artistas regionais. Dá certo porque cuida e revitaliza os espaços culturais. Dá certo porque enaltece a história e promove eventos. Dá certo porque gera empregos, movimenta a economia e inspira o estado inteiro. Dá tão certo que toda essa campanha foi feita pelas mãos de artistas e profissionais goianos incentivados por projetos culturais do estado. Porque em Goiás é assim. Cultura que dá certo, a gente que faz. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Voltamos com Em Pauta e o tema hoje está bem enérgico. Ai, com ela, doutora Marcelina Martins, que honra ter você aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como alimentar mais a sua energia sem perder o raciocínio, o equilíbrio, a racionalidade? Uma boa, interessante essa pergunta. Como alimentar mais esses pontos fortes, né? Do eu macho, eu fêmea, eu feminina, eu masculino. Tendo conhecimento e consciência de qual é o seu lugar de força, qual é a essência do feminino. Então, por que que nós saímos do equilíbrio? Porque, na verdade, através daqueles modelos e padrões distorcidos e disfuncionais, sociais, familiares que ficam gravados, né, e geram uma confusão mental enorme, acima de tudo, nós não sabemos o que é o certo. O que é ser uma mulher realmente feminina, o que é ser um homem realmente masculino. Então, a melhor maneira de manter a força ou de desbloquear essa força e manter um bom equilíbrio é saber, é ter consciência do que é ser naturalmente. E esse lugar, ele é tão leve, ele é tão bom, ele é tão forte, ele é tão confortável, Andréia. Eu imagino que é uma experiência incrível, estar em equilíbrio, no equilíbrio natural, na essência divina. Ah, isso é verdade, gente, porque eu amo ser feminina, essa essência. Acho que a mulher tem algo sobrenatural dentro dela, não é verdade? Eu acho. E eu, por vezes, alimentei um pouco um masculino, porque eu precisei usar a força. Mas eu falei, epa, que não, eu sou um ser feminino e eu adoro ser feminina, gente. Um dos pilares mais que fortalecem a feminilidade é a conexão consagrada, é a conexão com Deus, é o autocuidado, é a percepção do alto valor, né? Então, a gente só se percebe com aquele valor que nós realmente temos quando nós nos vemos e nos sentimos de Mais fato. uma pauta aí, hein? Imagem o poder da, semelhança de Deus. da valorização, gostei. Isso, então o sagrado, ele tem um dos pilares principais que mais fortalecem o feminino na conexão com Deus, com a conexão com a espiritualidade, com a sacralidade, né, com as virtudes femininas. Entendi. E aí nós podemos falar nisso No próximo programa. Então, estamos quase finalizando já. Na verdade, já estamos indo para o final. Mas eu gostaria de saber, existe um tempo para esse tratamento? Existe um tempo para você conseguir se tratar
Ou você identifica de paciente para paciente, ou existe uma média, existe alguém, eu vou ter que ficar 1 ano, 2 anos, 10 anos, a vida inteira tratando, existe isso? Vamos falar sobre a minha especialidade, né? Como eu uso um protocolo exclusivo dentro da neurociência, com muitas técnicas e recursos, né? O cliente chega com a necessidade, com as queixas, e eu vou fazendo todo um diagnóstico, todo um protocolo exclusivo. É possível eliminar traumas profundos em minutos. Em uma sessão, você pode ficar livre definitivamente e mudar o seu padrão emocional, se libertando de traumas de infância que te acompanharam e às vezes poderiam te acompanhar a vida inteira, o resto da vida. Um trauma muito complexo como o trauma de abuso. O caso mais complexo que eu já peguei até hoje, Andréia, eu consegui eliminar completamente todos aqueles resíduos e desconfortos energéticos, todas aquelas memórias negativas, toda aquela dor em 3 sessões de terapia. Olha só, gente. Então, eu vou quebrar muitos tabus aqui de abordagens mais tradicionais, ou quem já teve experiência com a psicanálise, é completamente diferente com os recursos da neurociência. Ela vai voltar, gente, porque temos muitos temas para ser abordados, muitas pautas dentro da área emocional. Eu prometo que ela vai voltar muitas vezes aqui no nosso programa, nos trazendo muitos conhecimentos. Vamos finalizar, mas antes eu quero te falar o seguinte, na verdade te perguntar, fazer um bate-bola rapidinho para a gente finalizar. Me fala um pouco assim, eu vou te falar uma palavra e você me define Deus. É o infinito, é tudo. É a fonte de energia criadora de tudo que existe, de maravilhoso. E o ser feminino? Sagrado. E o masculino? Forte, virtuoso. Família. É o nosso bem mais precioso. E o amor? O amor é acesso, o amor é envolvente, o amor cura, é acolhedor. Terapia é amor. Gente, que programa lindo, maravilhoso. Vou sair daqui energizada, leve, porque foi maravilhosa a nossa pauta de hoje. Eu quero agradecer vocês que nos acompanham até aqui e vamos finalizar em alta frequência. Lembrando, cuide do seu ser masculino ou feminino equilibradamente. E se precisar dela, é só chamar que o número dela vai ficar aí no rodapé. E esse foi o nosso Em Pauta de hoje. Voltaremos com outras pautas, porque a sua pauta importa para nós.